Boa noite. Estamos aqui direto do Santuário de Caaró, onde vai acontecer a 48ª Romaria da Terra nesta terça-feira de Carnaval. Estamos aqui com o padre Anderson Rabelo, que é o nosso anfitrião, né, o cuidador desse espaço maravilhoso que é o santuário e que vai estar recebendo então os romeiros e romeiras nessa romaria. Também está com a gente o Frei Caputinho Wilson Zanata. Muito bem-vindo, Obrigado. Zanata, grande companheiro do nosso querido Frei Sérgio Gorgen. Também está comigo aqui nessa transmissão o jornalista Marcos Corbari, que está coordenando toda a comunicação da Romaria da Terra, né? Trabalhou muitos anos aí na assessoria do Frei Sérgio e também é colega no Brasil de Fato. Conosco também a Carla Peters, que é da Pastoral da Juventude. Muito bem-vinda, muito bem-vindos a essa transmissão ao vivo, então, aqui direto do santuário, para a gente conversar um pouquinho sobre o que vai ser essa romaria e também a homenagem que o Frei Sérgio, né, que nos deixou, partiu aí no dia 3 de fevereiro, vai receber. Ele que foi uma das pessoas que teve essa grande ideia de trazer a romaria aqui para o santuário de Caaró, não é mesmo, Anderson? Sim, dizer da nossa alegria de recepcionar a 48ª Romaria da Terra aqui no Santuário. Na verdade, é escolhida a diocese que é anfitriã, né? A Diocese de Santo Ângelo é a anfitriã da 48ª Romaria da Terra, e a partir da diocese, dos contatos e desse diálogo que se foi estabelecendo entre lideranças da própria diocese e outros, né, como o caso do Frei Sérgio, que propuseram então o Santuário do Caró como lugar de realização da Romaria, especialmente por causa dos 400 anos das missões jesuítico-guarani. Este ano nós, como diocese, nós estamos celebrando um ano jubilar diocesano, que marca então essas comemorações do início da evangelização, do início da presença da igreja aqui no Rio Grande do Sul. Então esse é um dos temas que nos convoca. E aí, fazendo um paralelo, né, com a caminhada também da igreja no Rio Grande do Sul e a metodologia da própria Romaria da Terra, a gente traz então a ecologia integral e a terra sem males, ou a terra sem males e a ecologia integral, como esses dois motes, essas duas palavras de ordem, né, que nos convocam e nos chamam à reflexão. Então, 400 anos de evangelização missioneira, terra sem males e ecologia integral é o tema, e o lema, eu vi um novo céu e uma nova terra, do Apocalipse de São João. Então, esse novo céu e nova terra, que todos nós almejamos e desejamos, ele precisa ser construído pelas nossas mãos, pelas mãos dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos homens e mulheres que acreditam nessa utopia, mas que não ficam só esperando ali de braços cruzados, mas que trabalham para que essa utopia ela se torne, se encarne, se torne realidade, né, no nosso chão, na nossa terra, no nosso chão. E foi isso que o Frei Sérgio sempre fez, né, Frei Zanata? Construir essa caminhada, né, e não só trazer a palavra, mas a ação junto com ela, né? Sim, justamente essa foi a grande preocupação do Frei Sérgio. O Frei Sérgio, ele sempre associava a teoria com a prática. Ele estudava muito, ele estudava praticamente todos os dias, mas sempre ele tentava trazer a teoria para a prática ou a prática para que a teoria iluminasse, né? Eu me recordo quando eu fui morar com ele, nós fomos morar em Quatro Frades, dois franciscanos, dois capuchinhos, lá em Cruzilhada do Sul. E sempre a preocupação justamente nessa dimensão, né? Nós trabalhávamos lá com as famílias, que são práticas também, né? Na roça com eles. E depois nós fomos nos envolvendo com os movimentos sociais, né? O Sérgio, ele sempre estava à frente. O Sérgio sempre estava à frente do tempo. E ele tinha uma qualidade que pouca gente tem, eu acho, né? Mesmo estando lá à frente, ele sempre sabia caminhar com aqueles que estavam mais atrás, aqueles que estavam atrasados, como a gente diz, né? E ele tinha muita paciência para isso. Ele tinha muita paciência, até demais, eu acho.
que ele não forçava, mas ele conversava. Ele conversava para que a gente pudesse entender. E entre muitas qualidades do Sérgio, entre muitas qualidades, até eu escrevi algumas coisas, né? Ele, ele era fraterno, ele era simples. Eu nunca vi ele assim preocupado em ter alguma coisa. Ele tinha era livros ele tinha. Ele comprava livros para ler, incentivando os outros a ler. Muitos livros eu sei que ele deu de brinde para as pessoas lerem, né? E sempre assim preocupado com os movimentos sociais, né? Ele andava preocupado e formou, criou junto com as outras pessoas o MST, né? Depois, em 96, o MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, nasceu lá em Encruzilhada do Sul, né? Dá para dizer. É a preocupação de ajudar os camponeses, né? Ter uma vida melhor. Foi numa época onde a seca, a estiagem era muito grande e não tinha nem ninguém por eles, ou pouca gente por eles. E o movimento surgiu nessa lógica. Outra questão que ninguém sabe, eu sei porque eu convivi com ele. A bisavó do Frei Sérgio era indígena. Ninguém sabia, nem vocês sabiam. A bisavó do Frei Sérgio era índia, indígena, né? Povos originários. Então ele não é só por isso, né? Mas ele tinha um respeito muito grande pelos indígenas. E ele fez a comunidade, o instituto onde que a gente mora, nós temos um instituto, né, Padre Josimo, a preocupação de resgatar sementes crioulas com os indígenas. Inclusive, fomos até no Mato Grosso, onde teve uma situação dos indígenas lá muito difícil, perseguição. Eu vi coisas lá que é de outro mundo, né? A gente acha que os muros estavam só na Alemanha, mas no Mato Grosso tem um muro que separa os índios que vivem na periferia de Campo Grande. Um muro muito grande, comprido, mais de 3 quilômetros, onde os índios têm muita dificuldade para entrar na cidade. E vi relatos tenebrosos, relatos que não tenho nem coragem de falar. Então, e o Sérgio se preocupava com os indígenas, se preocupava com os barageiros, né? Onde uma vez também ele foi atingido por bala de borracha, por ter ajudado, pressionado, eu estava junto, né? Onde a Brigada Militar naquela época, né? Pressionou para que a gente desistisse do apoio aos barrageiros, né? As pessoas que sofriam devido à construção das barragens. E tantos outros movimentos que ele fez, né? Defendeu uma igreja do Papa Francisco em saída, né? Uma igreja voltada com um olhar para os mais humildes, mais simples, né? E ultimamente ele estava escrevendo um livro sobre Jesus histórico, né? O Jesus histórico. Tem o Jesus e o Jesus Cristo, ou seja, Jesus é o homem e Cristo é Deus. Esse Jesus que é Deus, ele foi humano. E isso que ele estava resgatando, pelo que eu sei, o livro ficou quase pronto, ou está pronto no computador dele, né? Então, essa preocupação grande de construir gente, construir pessoas, construir lideranças. E ele, no Instituto, deixou uma equipe bastante boa, né? Uma equipe assim que tem formação, tem princípios, tem valores e preocupada de tocar o barco, ou seja, não é porque o Frei Sérgio ele partiu desta vida que aquilo que ele fazia não vai mais acontecer. De repente com mais dificuldade, isso sim, não tem nem dúvida, né? Porque o Sérgio era único. Eu digo brincando que eu gostaria de ter a memória, a metade da memória que ele tinha, porque ele conseguia gravar tudo. Às vezes eu ia a certos lugares, eu falava certas coisas, ali de um ano, dois, ele dizia assim: Ah, aquela vez que você foi lá, você falou isso. Eu nem me lembrava mais, mas ele se lembrava. E não era só comigo, ele se lembrava de todo mundo, de todos que falavam, de tudo que ele falava. Em palestras que pessoas faziam perguntas difíceis, ele se lembrava e dizia: Olha, fizeram tal pergunta.
Então a memória era fenomenal. E um homem de valores, né? Valores que ele não tinha riqueza, não tinha bens materiais, mas tinha valores, né? E inspirados em São Francisco de Assis, em Jesus Cristo, é claro, né? Em Nossa Senhora. E eu digo assim, inspirada na vida do povo. Na vida do povo. Porque o povo, quando você escuta, quando você está no meio, quando você defende os valores do povo, ou seja, aquilo que o povo faz e sofre, você aprende muito, aprende bastante. Às vezes, eu digo umas coisas que me criticam, mas eu não tenho medo de dizer. Às vezes a gente aprende mais do que estudar numa faculdade. Eu agradeço as pessoas que eu encontrei nos movimentos sociais, pessoas de 70, 80, 90 anos, uma mulher de 90 anos acampada, buscando terra para os netos dela. Isso, isso é um testemunho que só faz quem tem fé, tem esperança e acredita. Isso é aprendizado, isso é conhecimento, isso é prática da fé, do evangelho e assim por diante. Então, se a gente olhar a vida do Frei Sérgio, nós poderíamos falar horas e horas e horas. Isso não tenho nem dúvidas, porque morei com ele 31 anos. 31 anos é um bom período. Inclusive, dia 10 de fevereiro desse mês, fez 31 anos que nós fomos morar no assentamento, depois fomos num outro, de Tupanciretã, centro do estado, e depois nós fomos para a região de Ulha Negra, que pertence ali aos assentamentos de Candiota, Ulha Negra e Aceguá. E ali é onde a gente aprendeu, certamente que ele ensinou muita coisa, né? Mas nós aprendemos muito dele. E a gente não vai esquecer do Frei Sérgio, acho que nunca. Por aquilo que ele fez, por aquilo que ele foi. E ele era muito inteligente, ele nunca entrava enroscado. Ele sempre se precavia, ele sempre se preparava e ele tinha uma outra qualidade, ele nunca ofendia as pessoas. Às vezes pessoas totalmente erradas, que a minha paciência às vezes não é tão grande, né? Eu ficaria bravo. Ele dava as horteadas dele e a pessoa ficava de boca aberta. Agradecia ainda por ele fazer perceber o erro sem ofender. Isso não é qualquer um que faz. Não é qualquer um que faz isso. E eu digo, tive o privilégio de conviver com ele, tive a graça de Deus conviver com ele. Eu acho que muita gente ainda não se deu conta da importância que o Frei Sérgio teve na teoria, na formação, porque tem vários livros escritos, e é por aquilo que ele representou na prática de muitas coisas que ele fez e que a gente vai saber aqui de 5, 6, 10 anos. Porque ele não fazia barulho daquilo que ele fazia. Não fazia barulho. Falei demais. Falou necessário. Corbari, tu conviveu muitos anos com o Frei Sérgio também, aí por essas estradas, né? Construindo comunicação. E o Frei Sérgio, além de todas essas características que o Frei Zanata trouxe, também era um grande comunicador popular, né? E tinha essa preocupação em construir veículos de comunicação popular, inclusive foi o grande incentivador e quem, né, nos manteve enquanto o Brasil de fato aqui no Rio Grande do Sul. É, é bastante. Ainda é bastante complicado para mim falar sobre o Frei Sérgio. Eu estive 8 anos percorrendo essas estradas do Rio Grande do Brasil afora com ele. Foram 8 anos de um aluno com um professor. Cada viagem era uma aula. Cada história era um aprendizado. E é isso, ele tinha esse dom, como o Frei Zanata colocou. Ele se esforçava, se dedicava, estudava
aprendia e dominava conceitos complicados e tinha o dom de transformar em palavras simples. E até um cabeça dura que nem eu aprendeu muito com esse método totalmente freiriano. Ele era amigo do Paulo Freire, né? Esse método totalmente freiriano de não de ensinar, mas de viver, porque eu acho que se a gente falar sobre aprender algo com Frei Sérgio, era isso. Ele fazia o que ele falava. Diferente da, talvez, imensa maioria das pessoas que tem alguma proeminência, né? Que são muito boas em falar coisas bonitas, mas quando você olha para a prática, essas coisas bonitas nem sempre são transformadas em atos, né? E muitas vezes ele praticava os atos sequer sem falar. A respeito da comunicação, ele compreendia a comunicação não como uma arma, como está sendo muito interpretado hoje, né? Não como um instrumento de disputa, mas como um fio que vai sendo tecido em diferentes direções. E assim como acontece no tear, ele vai recebendo cores, ele vai recebendo o trabalho do artesão e vai formulando, né, uma obra que ela deve servir para integrar e não afastar. Algo que eu aprendi muito com ele, porque às vezes eu questionava ele, aí volto para a prosa do Frei Zanatta aqui, né? Às vezes alguém ofendia ele, às vezes alguém ofendia as coisas que ele acreditava, e ele não entrava no confronto direto, gratuito. Muitas vezes ele, inclusive, silenciava. E aí fazia essa volta, né? Esse rodeio, para encontrar um outro meio, um outro caminho. E uma vez ele me disse, numa determinada situação que eu dei uma desabafada com ele, falei, a gente tem que ir para o enfrentamento. E aí ele disse assim, não, nesse caso, nós precisamos olhar para os poucos pontos que nós temos em comum e que nos aproximam e isolar os muitos pontos que nos afastam. Desses poucos pontos que nos unem e que nos aproximam, é que nós precisamos começar a construir uma relação nova. Ele não gostava dessa proeminência das redes sociais, mas se obrigou nos últimos anos a ocupar um espaço nas redes sociais. E basta olhar para os vídeos que ele fazia, para as situações que ele buscava enfrentar, né? Que ele buscava esclarecer, se posicionar. Ele não era um profissional da câmera ou do microfone, mas sabendo que ele tinha um papel histórico para representar e que muitas pessoas ouviam ele aceitou essa nossa cobrança, esse nosso pedido para que ele fosse mais atuante nas redes. Às vezes o pessoal dizia, mas esse Frei vive publicando coisa. Se fosse pela vontade dele, ele não tinha nem perfil nas redes, mas nós cobrávamos isso dele. Nós dizíamos para ele, isso que o senhor está falando para nós, o senhor precisa dividir com mais gente. E ele generosamente, né, contrariava essa natureza muitas vezes introspectiva e ia para frente da câmera e foi também desenvolvendo essa habilidade, né? Sempre defendendo os menores. Sempre caminhando com os menores. Outra coisa muito bonita que ele dizia é que em toda a caminhada, muita gente chegava para ele e agradecia pelo que ele tinha ensinado. E, na verdade, ele via que quem estava aprendendo era ele. Essa humildade de falar com um vovô, com uma vovó, com um nono, com uma nona, com um guardião de sementes, com uma guardiã de sementes, com um camponês, com um roceiro, com um boia fria, com um jovem, com um dependente químico, com um presidiário, olhando com o mesmo olhar e a mesma doçura que ele usava para dobrar um presidente da República, um ministro de Estado, um juiz.
E eu sou testemunha, porque eu vi, eu estava junto, Frei Zanata também, quando ele se colocou frente aos ministros do Supremo Tribunal Federal, numa greve de fome, depois de 20 e tantos dias sem comer, e com a mesma serenidade, ele falou para cada um dos 8 ministros que receberam ele: vocês têm um papel que é oficial, mas vocês têm um papel que é sagrado. A defesa da democracia precisa ser considerada uma causa sagrada para vocês. Demorou, mas eu vejo que naquela greve de fome ele deixou lá dentro do Supremo Tribunal Federal também algumas sementinhas plantadas. E hoje é isso, né, Kátia? Nós não temos a presença física mais dele conosco. Como o Frei Zanata falou, eu concordo, ele é um tipo de ser humano insubstituível. Embora ele não gostasse dessa ideia, né? Ele sempre dizia que ninguém é insubstituível. Eu diria que ele foi E dos imprescindíveis. uma fórmula que também ele deixou, e ele falava quando alguma pessoa do nosso campo partia, né, e nós tínhamos essa sensação, ele sempre dizia: agora, por mais que nós já estejamos sobrecarregados, nós precisamos fazer 10% a mais do que nós fazemos. Assim, eu tenho a obrigação de fazer 10% a mais, o Frei Wilson tem, você tem, quem está nos assistindo aí tem, e cada uma das 5, 8, 10 mil pessoas que estarão aqui amanhã tem a obrigação de fazer 10% a mais. Aceitar um pouquinho mais de carga, um pouquinho mais de desafio, um pouquinho mais de chamado, um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de luta. É dessa forma que nós vamos, entre aspas, substituir o Frei Sérgio. É desse jeito. Não é nenhuma figura pontual que vai ocupar o lugar dele. O lugar dele vai ser como cada uma das 2 milhões de árvores que foram plantadas através dos projetos que ele teimosamente insistiu em levar adiante, mesmo quando era criticado. Mesmo quando era criticado. E ele dizia: se nós não fizer, talvez outros não façam. Outros vão vir aqui e não façam. Nem todo mundo entendeu todas as bandeiras que ele lutou, porque ele lutou. Nem todo mundo entendeu. Nós mesmos, às vezes, questionávamos ele. E com o passar do tempo, ia se esclarecendo, e hoje a gente vê esse legado. Nossa obrigação, então, é qual? As sementinhas que ele deixou plantadas, nós precisamos seguir cultivando, seguir ajudando que elas cresçam, para que elas frutifiquem. E aí sim vem o mais importante. Assim como ele sempre fez, e ele espera que nós sigamos fazendo, que esses frutos sejam partilhados. Que a gente repita o milagre que Jesus Cristo realizou quando ele dividiu os peixes e os pães. Multiplicar? Não. Compartilhar. Dividir. Carla, como levar essas sementes aos corações dos jovens, né? A gente viu que está chegando aí vários jovens para essa romaria. A pastoral está organizada, né, aqui para estar participando. Mas como levar essas sementes, né, e para elas frutificarem nessa nova geração? Isso. Boa noite a todos que estão assistindo. Como Pastoral da Juventude, nós temos esta prática já de, nas nossas romarias diocesanas, estarmos na acolhida dos romeiros. E não poderia ser diferente. Este ano, então, a Romaria da Terra acontecendo aqui no nosso santuário, mais uma vez, a Pastoral da Juventude está aqui. E nós tivemos, eu digo, uma graça de estarmos com o Frei Sérgio em outubro no encontro diocesano da SEBS, que ele assessorou. Então, aqueles que ouviam falar do Frei Sérgio puderam vê-lo pessoalmente e ouvi-lo. Aqueles que não conheciam puderam experimentar um pouco do que era o Frei Sérgio, do que é o Frei Sérgio, do que ele vai ser para nós, né? Então, o nosso encontro de SEBS teve muita participação de jovens e eles ficaram encantados, né? Tanto que agora, com o falecimento dele,
Ah, era aquele que nos assessorou, não era um estranho mais, né? E a gente entende, como pastoral da juventude, na assessoria, a gente entende que o jovem precisa estar engajado nestes momentos, nestes movimentos. Ele vai aprender o que é participando. Eu posso falar bonito, mas eles vivenciando isso que é o importante. E por isso que nós estamos aqui. A gente fez um esforço, o pessoal está chegando agora, nós vamos acampar aqui. Vamos amanhã, 6 horas da manhã, começa a nossa jornada já de acolher o povo, mas eles estão aqui, estão felizes, porque eles estão vendo que eles não são o futuro, eles são o presente. Eles estão aqui hoje. E eu penso que aquela sementinha que o Frei Sérgio colocou no coração deles lá na SEBS, lá em outubro, está frutificando aqui. Porque senão eles não teriam, não vou. Não, eles estão aqui. São praticamente os mesmos que estavam lá, né? Então, a nossa missão é essa, fazer com que eles vivam momentos como este, e enxerguem um mundo diferente daquele que eles enxergam nas redes sociais, onde tudo é fácil, que eles enxerguem que tem gente que precisa do nosso apoio, que precisa da nossa mão estendida, né? E é isso que a gente quer passar para eles, né? Viver esta experiência. O Pastoral de Juventude sempre tem a sua participação nas Romarias da Terra, né? É um espaço que a gente se sente acolhido, é o nosso chão, né? E para nós vai ser um momento muito especial. Nós estamos preparando para depois uma vigília, um pequeno momento de oração, e nós costumamos dizer que aqui, nosso chão aqui é sagrado, é chão santo. E estar aqui, vivendo essa Romaria da Terra, vivendo a história do Frei Sérgio, acho que não tem coisa melhor para esses jovens de hoje. Padre Anderson, nos conta como é que vai ser essa romaria amanhã. O que vamos ter aqui no santuário? Já pedimos, né, para São Pedro para segurar um pouquinho a chuva. Claro. A gente tem uma grande expectativa em relação ao número de pessoas. Pensamos que a morte do Frei Sérgio, ela também é uma oportunidade da gente ressignificar o nosso compromisso, porque ele foi alguém que se adiantou a nós no caminho, né? Que nos foi indicando e apontando por onde caminhar. E no dia de amanhã, Deus mediante, né, não chovendo, mas é importante dizer, a Romaria sai com chuva ou sem chuva. Isso é muito importante dizer, né? A programação, a chuva é uma bênção. Nós, a nossa volta, nós temos muito presentemente a dimensão do cultivo da terra, da agricultura, do agronegócio. E, claro, a chuva também é importante. Mas a gente não quer, digamos assim, olhar só sobre esse viés, né? Também a importância do povo organizado que participa e que se sente igreja, porque se sente igreja, está, né? Está com a igreja nesse momento aqui na Diocese de Santo Ângelo. Por ser um evento estadual, então a gente espera receber bastante gente. Isso por um lado. Por outro lado, pensando a dimensão de como vai se desenvolver a Romaria, né? A partir das 7 horas da manhã, então, nós temos uma acolhida dos romeiros, romeiras, e essa acolhida ela vai ser organizada em parte pela Pastoral da Juventude e em parte também pelo movimento Possílio, que vai oferecer o café da manhã. Então, não espere um café colonial, né? Mas uma É um boa café, cuca vai mas ter, uma né? cuca deliciosa, né? E algumas outras coisas estão aí presentes, né? E a gente também quer aproveitar esse espaço para agradecer toda a mobilização das nossas comunidades, de todos os organismos eclesiais e não eclesiais que têm contribuído de forma direta ou indireta para a realização da Romaria, seja com a doação de guardanapos, seja com o empréstimo dos gazebos, seja o povo organizado que cada um, aqui eu trouxe uma cuca, aqui eu trouxe um extrato de tomate, aqui eu trouxe um leite. Então, isso também é muito bonito de ver essa mobilização das pessoas. Então, nós teremos a acolhida, a recepção. Às 8h30, teremos a abertura, então, da Romaria da Terra, com autoridades civis e religiosas. E, na sequência, faremos uma caminhada
reflexiva em volta do santuário, em torno do santuário, com 4 paradas, e essas 4 paradas elas vão refletir sobre os temas que nos convocam, seja a terra sem males, a ecologia integral, este ano também especialmente nos conectando com a grande família franciscana, celebrando o jubileu, o ano jubilar franciscano, os 800 anos do nascimento de São Francisco de Assis. Então também vai estar presente na nossa reflexão como Romaria da Terra, de forma orgânica, essa dimensão da ecologia integral. Então, após essas 4 paradas, nós teremos a Santa Missa, que é um ponto alto da nossa celebração, entendendo a Romaria toda como uma grande celebração, e claro, também aí fazendo uma memória agradecida da pessoa do Frei Sérgio, do que ele significa e vai continuar significando para nós que, como eu, o conhecemos há pouco tempo, e para aqueles que há anos o conhecem e vibram, né, com tudo aquilo que ele fez e testemunhou. Bom, depois da missa, então, ali mais próximo do horário do almoço, a gente vai ter partilha de alimentos, as pessoas também que trouxeram sua comida vão poder partilhar com outros, aqueles que quiserem adquirir, nós vamos ter à venda salsichão com pão, pastéis, cachorro-quente, além, né, de outras barracas que vão estar aí oferecendo também alimento. Temos água à disposição para venda e também alguma coisa de refrigerante, não muita coisa, mas alguma coisinha de refrigerante também. E claro, agricultura familiar, as pessoas que vão trazer os seus estandes, né, para expor os seus produtos, para expor o seu artesanato. Haverá também a presença dos povos originários procedentes de 2 lugares diferentes da etnia Guarani, que vão ter uma parada para refletir também conosco, né, para a gente não reproduzir um estereótipo, né, de que o indígena parece que é só para vender artesanato, e não é assim. Nós queremos que eles estejam conosco e nos ajudem a refletir e não falar dos povos indígenas sem eles. Eles estarão aqui conosco e participando desse processo também. Na parte da tarde, depois do almoço, então, nós vamos ter esse momento da tribuna popular, que ele tem esse duplo movimento de anúncio e denúncia, né? A partir também das temáticas que são relevantes para a sociedade, num país que mata tantas mulheres, como é o caso do Brasil, com os números de feminicídio que são exorbitantes e que deixam a gente escandalizado. Após o momento da tribuna, também com a apresentação musical, né, que tem essa dimensão cultural, também na Romaria da Terra. Após esse momento, nós teremos então a celebração de encerramento e envio dos romeiros. E ali também a distribuição de mudas de árvores nativas. Mudas de árvores nativas. Duas questões importantes que eu não posso esquecer. A distribuição de sementes e a distribuição, sementes crioulas e outras, e a distribuição gratuita de árvores, mudas de árvores nativas. E claro, pensando nessa dimensão também do trabalho, né, do testemunho, do apostolado do Frei Sérgio e daqueles que com ele trabalharam, nós também temos como no horizonte uma homenagem, nós vamos plantar então uma muda de árvore em homenagem ao Frei Sérgio, como sacramentalizando, vamos dizer assim, né, essa presença aqui. E depois eu fui descobrindo também algumas coisas sobre o Frei Sérgio, curiosidades, né, da relação do Frei Sérgio com o Caró, que eu desconhecia até então, né? Que era um espaço que ele gostava de vir, que era um espaço que ele gostava de fazer umas férias, né, entre aspas, porque às vezes a gente não tira muitas férias, né? Mas a entrega dele, o compromisso dele também, de alguma maneira se vê presente aqui, e foi algo que ele sonhou. Essa romaria, ela foi sonhada pelo Frei Sérgio, né? Ele propôs o Caró como um lugar. Muitas pessoas me questionaram, mas por que não fizeram em São Nicolau? Porque os jesuítas entraram por São Nicolau. Eu digo, gente, a ideia não foi minha, a ideia não foi minha, mas eu vibrei muito quando disseram, olha, estão pensando em fazer a Romaria, a 48ª Romaria da Terra, o Santuário do Caró. Então, a gente está com essa expectativa bonita, pela história também do santuário, esse chão sagrado que é banhado com o sangue dos mártires, também com o sangue de muitos indígenas. A gente não pode esquecer que quando a gente fala de mártires, a gente não está falando só dos jesuítas que foram martirizados, estamos falando de todas as pessoas que derramaram o seu sangue por uma causa, por acreditar numa terra sem males, num reino que é possível e que precisa também do nosso esforço, do nosso compromisso.
Muito bem. Agradecer aqui, então, a participação da Carla, da Pastoral da Juventude, o Padre Anderson, nosso anfitrião, nosso querido Frei Zanata, Marcos Corbari, que vamos estar aqui, né, Corbari, fazendo toda essa cobertura para o Brasil de Fato, para a Rede Soberania, junto com o Portal Missões, junto com o coletivo e toda essa rede de comunicação popular que se formou para a gente estar transmitindo ao vivo a Romaria da Terra nessa terça-feira e fazendo aí toda a produção, toda a cobertura. Nos acompanhe, vamos juntos e quem puder, venha para a Romaria porque vai estar muito bonito. Boa noite, até amanhã. Boa noite.